E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da fase postulatória, lembrando aí que nós estamos destrinchando o Instituto da Citação. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a regra da pessoalidade da citação e também a citação da pessoa jurídica. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, dando sequência aí ao Instituto da Citação, muita coisa a gente tem para falar, né, sobre esse ato processual tão importante, tão fundamental para o processo. E eu quero começar falando sobre a regra da pessoalidade da citação. O que isso significa, né? Dizer que a citação ela deve ser pessoal. Isso significa que o ato da citação deve ser diretamente direcionado à parte, ou seja, diretamente direcionado ao réu. Ou então, se não for possível direcionar ao réu, ao seu representante legal, ou então um procurador que tenha poderes especiais para receber a citação. Então veja, a regra no novo Código de Processo Civil é a pessoalidade da citação. Então o ato deve ser direcionado ao réu, à parte que vai receber a citação, ou então ao seu representante legal ou eventualmente um procurador. Só que tome cuidado, porque este procurador, esta procuração deve conter poderes especiais para receber citação. Portanto, não é uma simples procuração, não é qualquer procuração que autoriza o recebimento de citação. Ela tem que ter esses poderes especiais para o ato citatório. Senão, a gente pode acabar tendo um defeito, um vício na citação. Tudo bem? Vamos para a nossa lousa para a gente sistematizar esse conteúdo. Então, o que nós estamos estudando agora é a regra da pessoalidade da citação. Tudo bem? Pessoalidade da citação. Pela regra da pessoalidade, a comunicação, né, a citação deve se realizar de forma pessoal. O que significa dizer que a citação deve ser direcionada à parte, ou ao seu representante legal, ou procurador com poderes especiais. E a regra da pessoalidade existe por conta da importância do ato citatório. Dada a relevância, dada a importância desse ato, o Código exige a pessoalidade para garantir que o réu tenha efetivamente a ciência da existência do processo. Tudo bem? Então, pela regra da pessoalidade, a citação tem que ser direcionada à parte ou ao seu representante legal ou um procurador. Só que atenção, com poderes especiais. Quando eu falo poderes especiais, eu estou me referindo que esse procurador, ele tem que ter poderes para receber a citação. Portanto, não é toda e qualquer procuração que nós estamos falando, ok? Continuando. Quando nós pensamos em citação, nós temos que ter muito cuidado com duas categorias de pessoas que estão previstas aí
pelo Código Civil, tá? Então, lá no Código Civil, nós temos duas categorias de pessoas extremamente importantes, que são os absolutamente incapazes, previstos no artigo 3º do Código Civil, e o outro grupo, que é o grupo dos relativamente incapazes, que é o grupo previsto no artigo 4º do Código Civil. Só para a gente relembrar, porque a nossa aula aqui ela não é de direito civil, ela é de processo civil. Lá no artigo 3º, depois que o Código Civil foi alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, só existe uma única hipótese de incapacidade absoluta no Brasil, que é o caso dos menores de 16 anos, ok? Então, menor de 16 anos de idade é absolutamente incapaz, ok? O absolutamente incapaz, como que funciona a citação dele? Resposta: o absolutamente incapaz é citado na pessoa do seu representante legal. Então, ele é citado na pessoa do seu representante legal. Geralmente, os pais, né? Geralmente, pai e mãe. Tudo bem? Porque como ele é absolutamente incapaz, eu não posso citá-lo na sua pessoa, diretamente na sua pessoa, porque ele não tem ainda capacidade civil. Então, para não ter nenhuma nulidade da citação, ele deve ser citado na pessoa do seu representante legal. Tudo bem? E os relativamente incapazes, aqueles do artigo 4º? Bom, esses daqui são aqueles com 16 ou 17 anos de idade, é o ébrio habitual, o pródigo, aquelas pessoas que não conseguem, ainda que transitoriamente, exprimir sua vontade, tudo bem? Essas pessoas você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o relativamente incapaz, ele é citado junto com o seu representante. Então, cuidado, porque no caso dos relativamente incapazes, nós vamos ter uma dupla citação, ou como alguns preferem, uma citação bifronte. Nesse caso, a citação vai ser do relativamente incapaz junto com o seu representante legal. Uma citação bifronte, uma citação dupla. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é extremamente importante você conhecer. Mas, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. E se a citação for direcionada a uma pessoa mentalmente incapaz ou uma pessoa que não tem condições de compreender o que significa a citação? Imagina, o oficial de justiça, ele vai lá, chega na casa para citar o réu e ele percebe que o réu, ele tem algum problema mental, ele não consegue compreender aquilo. E aí? Bom, nesse caso, você tem que ter muito cuidado com o que dispõe o artigo 245 do Código de Processo Civil. Porque nesse caso, o juiz vai nomear um curador.
ele vai nomear um curador para a causa. Tudo bem? E este curador vai ser a pessoa responsável por receber a citação e defender os interesses do réu. Ok? Cuidado com esse artigo 245, porque ele é ótimo para cair no concurso. Tudo bem? Muita atenção. Bom, caminhando ainda, eu quero falar um pouco da citação da pessoa jurídica. Citação da pessoa jurídica. Pessoa jurídica também pode ser citada, óbvio. Né? Eu posso entrar com uma ação contra uma sociedade, né? Posso entrar contra uma fundação, enfim. E aí? A regra é que a pessoa jurídica vai ser citada através dos seus representantes. Cuidado, hein? Não é representante. A pessoa jurídica, ela é representada. Tudo bem? E nesse caso, esses representantes da pessoa jurídica, eles precisam ter poderes de administração. Tudo bem? Ou poder de gerência geral. Ok? Professor, e como é que eu vou saber que aquele sujeito ele tem poderes de administração ou de gerência geral? Ora, é simples. Eu vou buscar o estatuto ou o contrato social dessa pessoa jurídica. Tudo bem? Agora, essa regra, ela é muito simples, ela é muito fácil quando nós imaginamos, né, pessoas jurídicas pequenas, né, de pequeno porte, que não têm uma estrutura muito grande. Mas se você parar para pensar, né, em grandes empresas, grandes multinacionais, né, imagina, é difícil você ter acesso às pessoas que têm esses poderes de administração ou de gerência geral. Se você pensar aí numa citação postal, numa citação por carta, o carteiro, ele não vai ter acesso a essas pessoas, entre aspas, essas pessoas graúdas, essas pessoas poderosas. Essas pessoas, elas não vão ficar na portaria da empresa, da pessoa jurídica, para receber as cartas, né? Então, nesse caso, o que a jurisprudência tem feito, né? O que a jurisprudência, ela tem aí admitido? Se eu tenho uma citação postal da pessoa jurídica, essa citação pode ser realizada por meio, através de um funcionário responsável pelo recebimento das correspondências. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu aplico a chamada teoria da aparência. Teoria da aparência. Que já é uma teoria bem utilizada, bem conhecida pela jurisprudência. Tudo bem? Então, nesse caso, o ato citatório, ele vai ser realizado, né, na pessoa de um funcionário que se apresente, né, para receber aí as cartas. Tudo bem? Na sede
da empresa ou no estabelecimento, né? Enfim. Então, se eu chego lá eu sou carteiro, eu chego na pessoa jurídica. E aí eu falo, olha, quem aqui recebe carta? Quem recebe citação? Né? Quem recebe citação? Olha, aqui você pode entregar para mim. Eu falo, é mesmo? Eu falo, eu aqui sou funcionário, eu sou representante da pessoa jurídica, você pode aqui me dar a carta, né, a citação. Veja, o carteiro, ele não vai pegar o estatuto social da pessoa jurídica para ver qual o seu nome. Ah, meu nome é José. Ah, então peraí, deixa eu abrir aqui o estatuto, contrato social, ver se o José, ele serve como representante com poderes de administração. Não. O que vai ser aplicado? Teoria da aparência. Se a pessoa se apresenta como representante da pessoa jurídica e recebe a carta de citação, eu presumo que essa citação é válida. Tudo bem? Agora, ao lado da teoria da aparência, conforme eu disse agora há pouco, o carteiro também pode entregar a citação postal para o funcionário responsável pelo recebimento das correspondências. Né? Então, chego lá na portaria, você que recebe correspondência? Sim, sou eu que recebo correspondência. Então, tá aqui. Citação, estou citando a pessoa jurídica. Essa regra já existia na Lei 9.099 de 95. Tudo bem? E aí o novo Código de Processo Civil incorporou essa situação. Muito bem, galera. Então, resumindo, como nós temos aí a citação da pessoa jurídica. Em regra, essa citação tem que ser realizada na pessoa do representante da pessoa jurídica, ok? Que tenha poderes de administração ou de gerência geral. Essa é a regra. Só que o que acontece? Duas possibilidades. O carteiro chega e fala, você é o representante da pessoa jurídica? E eu falo, eu sou representante aqui da pessoa jurídica. Falo, então, tá aqui, carta, tô citando a pessoa jurídica. Se eu, que me apresentei como representante da PJ, eu não ofereço resistência, eu aceito a citação, eu falo, tá bom, tá aqui, beleza. O que acontece? A jurisprudência aplica a teoria da aparência. Então, eu aparentemente tenho poderes para receber a citação. Teoria da aparência. Não vá depois a pessoa jurídica alegar que eu não tinha poderes para receber a citação e por isso ela é inválida. Não, senhor, porque senão você vai acabar tumultuando o processo. Então, você recebe e aplica a teoria da aparência. Uma outra possibilidade que já acontecia na Lei 9.099 de 95 e agora o CPC 2015 trouxe isso para o seu âmbito, é o seguinte, o carteiro pode entregar a carta de citação para aquele funcionário responsável pelas correspondências. Então ele chega lá na portaria da empresa e aí fala, você é o funcionário que recebe as correspondências? Sim, sou eu. Então tá aqui, carta de citação, eu estou citando a PJ. Isso também é possível. Isso é bastante utilizado nessa rotina de grandes empresas, tá? Onde o carteiro, ele não tem acesso a essas pessoas poderosas que têm os poderes de administração ou gerência geral. Então você entrega ali para o funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências. Tudo bem? Agora, uma outra situação prática, também aí referente à citação, diz respeito aos condomínios edilícios, ou seja, prédio, né? A gente fala condomínio edilício, mas estamos falando dos prédios, e também de loteamentos. Loteamentos, né, de casas, geralmente, onde eu tenho uma portaria de controle de acesso, quem entra, quem sai. E aí, no caso de prédio,
vale a citação feita na pessoa do porteiro? E no caso do loteamento? Por que isso se tornou algo interessante e algo importante da gente conhecer? Porque, veja, o carteiro, ele não tem a prerrogativa que o oficial de justiça tem. O oficial de justiça, ele tem a prerrogativa de entrar no domicílio da pessoa. Claro, respeitando a inviolabilidade, né, durante o dia, etc, etc, nos termos do artigo 5º da Constituição. Só que ele tem essa prerrogativa. O carteiro não. O carteiro não tem. Então, como é que funciona nesse caso? Volta comigo aqui para a tela que eu vou te explicar. Então, como fica o caso dos condomínios edilícios ou dos loteamentos? Eu quero citar uma pessoa que mora no condomínio edilício ou que mora no loteamento, só que tem portaria em ambos os casos, né? E o carteiro, ele não tem a prerrogativa de ingressar no domicílio, no loteamento, né? Não tem essa prerrogativa. E aí? Bom, o que acontece é que, para preservar a citação, o artigo 248, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, admite que a entrega da carta de citação seja feita ao funcionário da portaria. Então, para quem que eu vou entregar a carta? Para o funcionário que estiver na portaria. Esse funcionário, evidentemente, ele tem que estar identificado, né? Tem que ser devidamente identificado. Não é só o carteiro chegar, jogar a carta na portaria e ir embora. Não. Tem que identificar quem está recebendo. E, claro, esse funcionário ele tem que ser responsável pelo recebimento de correspondência. Porque hoje em dia, nos prédios, principalmente os prédios que nós temos aí uma terceirização, por exemplo, do serviço de faxina, o carteiro não pode entregar a carta de citação para o faxineiro. Por quê? Porque o faxineiro ele não tem poder para receber correspondência. Tudo bem? Agora, esse funcionário, ele eventualmente poderá recusar o recebimento da carta, tá? Ele vai poder recusar. Quando que ele pode recusar? Bom, se ele recusar, ele tem que declarar por escrito e sob as penas da lei que o destinatário, que o réu, que o citando, ele está ausente ou então que ele não mora naquele lugar. Ok? Que ele não mora naquele lugar. Então você tem que ter cuidado porque é o seguinte, se o porteiro ele declarar, falar, ó, não, esse cara, esse fulano aí, ele se mudou, ele não mora mais aqui, ele não mora mais aqui. Olha, tome cuidado, porque você vai ter que declarar isso por escrito. E se você estiver mentindo, você vai sofrer aí as penalidades na forma da lei, porque você está atrapalhando o andamento da justiça aqui nesse caso. Tranquilo? Ok? E para a gente encerrar esse vídeo. Advogado. Citação na pessoa de advogado. Então imagina o seguinte, imagina que eu sou uma pessoa que tenho vários processos, né? Então, vários processos. Eu uso sempre o mesmo advogado, contrato sempre o mesmo advogado. Esse advogado, ele pode receber a citação em meu nome? Veja, cuidado. Em regra, o advogado,
ele só vai poder receber citação se no mandato dele tiver os poderes expressos, os poderes especiais para receber citação. Então, para receber citação. Aquela procuração adjudícia clássica, aquela procuração com poderes gerais para o foro, ela não é suficiente. Ela não é suficiente. Tudo bem? Ok? Só que você tem que ter cuidado com as exceções. Como assim, professor? A regra eu acabei de te passar. O advogado só pode receber citação se no mandato, se na procuração, ele tiver poderes específicos para isso. Aquela procuração geral não pode. Só que existem algumas exceções em que o próprio Código de Processo Civil permite que o advogado receba a citação, mesmo que ele não tenha esses poderes especiais, tá? E essas exceções são os embargos de terceiro, os embargos à execução e a oposição. Que era uma forma de intervenção de terceiros no antigo CPC e no novo CPC se transformou em uma ação com procedimento especial. Tudo bem, meus amigos? Então, com isso, fechamos mais um vídeo sobre citação. Falamos sobre a pessoalidade da citação, falamos sobre citação da pessoa jurídica, o caso envolvendo condomínios edilícios e loteamento e, por fim, a citação na pessoa do advogado. Uma última dica só para colocar cereja do bolo. Sempre perguntam, professor, e a citação da fazenda pública? Toma cuidado, porque a regra é que fazenda pública não pode ser citada por correio, ok? Fazenda pública não pode ser citada por correio. Ela pode ser citada virtualmente, eletronicamente, mas por correio não. Então cuidado com isso, beleza? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí. Nesse vídeo passamos bastante conteúdo e no próximo vídeo continuaremos a falar um pouco mais sobre citação. Abraço e até lá!